bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paty Cantuário e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre como cobrar por projetos de arquitetura. Essa é a dúvida mais comum dos estudantes aí que estão com o pé para fora da faculdade. Então, normalmente quando a gente está se formando, a única pergunta que se passa pela nossa cabeça é: como cobrar por projetos de arquitetura? Quanto eu vou cobrar por um projeto de arquitetura? Então eu vou trazer para vocês aqui algumas das formas mais comuns de cobrar por um projeto, as formas mais usuais. Não tem nenhuma forma errada, mas eu vou dar uma pincelada aqui do que eu considero os prós e os contras de cada uma delas. Disparada, a mais comum que a gente vê por aí é a cobrança por metro quadrado. É bastante fácil fazer essa cobrança por metro quadrado, né? Matematicamente fácil, e é o tipo de pergunta que os clientes mais fazem, é a aceitação mais fácil do cliente é quando você fala um preço por metro quadrado. Eu posso dizer para vocês que 100% dos clientes que eu tive me chegaram com essa primeira pergunta: quanto você cobra por metro quadrado? Eu falo que tem bastante aceitação porque é muito fácil o cliente fazer essa conta na cabeça dele. Então, se você chega para o cliente e fala: eu cobro R$50 por metro quadrado, e ele pensa: eu tenho um apartamento de 100 metros, então se eu tenho um apartamento de 100 metros e o arquiteto cobra R$50 o metro, eu vou gastar R$5.000 no projeto. Essa é a conta básica que ele faz na cabeça dele e é muito rápida. Então, quando você fala o preço do seu metro quadrado, automaticamente ele já decide se vai te contratar ou não. Eu cobrava dessa forma até recentemente, mas quais os contras que eu vejo nessa forma de cobrança? Primeiro, existe o projeto de arquitetura e existe o projeto de interiores. Tô falando dos mais básicos, tá? Tem projeto de paisagismo, tem projeto de urbanismo, enfim, muitos tipos de projetos, tem consultoria e etc. Mas vamos fazer essa comparação entre o projeto de arquitetura e o projeto de interiores. São duas coisas completamente diferentes, o nível de detalhamento também é bastante diferente, e você cobrar por metro quadrado pode prejudicar tanto o seu cliente quanto você mesmo. Então vamos dizer que você cobre R$30 para fazer o metro quadrado lá no projeto. E é um projeto arquitetônico. Mas o nível de detalhamento desse projeto, o tipo de material que o cliente vai utilizar, qual o orçamento do cliente, tudo isso vai influenciar no seu trabalho. Então, às vezes, um projeto de 100 metros quadrados vai se tornar muito mais trabalhoso do que você fazer um projeto de 500 metros quadrados, tá? É uma simulação, tá, gente? Não é a regra. Só para via da gente poder fazer essa comparação. Então, se você cobra R$30 o metro quadrado e você fizer uma casa de 100 metros quadrados que seja muito mais detalhada que a casa de 500 metros quadrados, você vai acabar perdendo um pouco nesse projeto aqui. Essa é a principal desvantagem que eu vejo na cobrança por metro quadrado, que é a gente cobrar por metro e não pelo nível de detalhamento do projeto, né? Outra forma de cobrança é uma porcentagem pelo custo total da obra. Como que funciona? O cliente vai chegar, vai te contratar e ele vai te pagar baseado ou no orçamento estimado da obra ou no orçamento final da obra. Vai depender também do que vocês acordarem ali no começo. Então tenha em mente que, né, nesse tipo de cobrança você vai estar mais envolvido até com a parte de execução do projeto. Você precisa saber qual vai ser o valor estimado dessa obra, então você vai ter que ajudar o seu cliente a fazer os orçamentos de materiais, de mão de obra, para que você tenha um estimado de quanto vai sair isso para ele lá no final e qual vai ser o valor que ele vai ter que te pagar. Você pode acordar parcelas, né? Eu quero receber em tantas parcelas, ou então você pode receber lá no final da obra. Eu não conheço ninguém que faça dessa forma, mas já ouvi falar de pessoas que cobram dessa maneira e nunca se incomodaram. Então, eu não tenho muita propriedade para falar para vocês sobre a forma de cobrar por custo total da obra. Essa forma que eu vou falar para vocês agora, eu considero bastante utópica. Me desculpem, pessoal aí da organização do conselho, mas é bastante utópica. Não sou só eu que acho isso, muita gente, eu vejo muitos comentários e muitas amigas que consideram assim também. Eu e algumas amigas já tentamos jogar nossas fórmulas lá, os nossos cálculos na tabela do CAL, que é a forma de cobrança na qual eu estou falando. Mas assim, gente, o preço final que a tabela nos dá muitas vezes parece irreal, assim, sabe? Posso estar sendo polêmica aqui falando isso? Posso estar sendo polêmica. Tudo bem que a tabela é super bem elaborada, ela tem os custos diretos, custos indiretos, impostos, enfim, tudo.
e ela já calcula para você o preço de custo do projeto e o preço de venda. Só que quando você coloca os valores aproximados lá, você coloca a metragem, enfim, todos os valores que você precisa colocar na tabela, o final do projeto é assustador até pra gente que tá fazendo o projeto. Então você imagina pro cliente. A gente sempre faz um orçamento baseado no que é o mínimo estipulado pelo CAL, a gente não faz nenhum orçamento absurdo, mas acaba sendo um pouco complicado cobrar dessa forma, porque eu penso da seguinte maneira: a arquitetura ela tem que ser acessível para todos. E muitas vezes o valor de um pequeno projeto que você joga nessa tabela é muito maior do que um salário mínimo. Então, 99% das pessoas que chegassem até você e você passasse o preço da tabela, o preço real da tabela, não iria fechar o projeto. Bom, se você já passou algum orçamento para o cliente baseado na tabela do CAL e você foi contratado, me conta aqui nos comentários que eu tô bastante curiosa em saber. Não é uma crítica, tá, gente? Porque se você pensar pelo tanto que nós investimos na faculdade, em mensalidade, em material, não só isso também, né, mas alimentação, o transporte, tudo que a gente investe durante os 5 anos ou mais da faculdade de arquitetura, a gente precisa ter um retorno disso, né? A faculdade de arquitetura é bastante cara comparada com muitas outras faculdades no Brasil. O nosso sonho seria que a gente conseguisse recuperar o valor que a gente investiu muito rapidamente. Mas a realidade no Brasil não é essa, e eu sou a favor de que todas as pessoas, independente da condição financeira que a pessoa tenha, que ela consiga o acesso humanizado à arquitetura, porque a arquitetura é para todos, gente. Todo mundo tem o direito à moradia, todo mundo merece morar num lugar salubre, num lugar bonito, num lugar que a pessoa se sinta bem. Então, não fazendo uma crítica, tá? Longe de mim querer fazer isso, mas eu trouxe aqui porque é uma das formas de cobrança, mas infelizmente ainda não estamos preparados para falar sobre isso. Essa outra forma que eu vou trazer aqui para vocês é a hora técnica. A hora técnica é um tipo de cobrança que eu adotei recentemente. Esse é o tipo que eles nos ensinam na faculdade, pelo menos na faculdade que eu cursei. O nosso professor nos ensinou a calcular a nossa hora técnica e eu particularmente acho que é a forma mais justa de você cobrar por um projeto de arquitetura. Isso pode assustar o seu cliente quando você fala? Com certeza. Que às vezes você fala, o cliente chega, né? Aquela história que o cliente chega e pergunta quanto você cobra por metro quadrado? Aí você fala que você não cobra por metro quadrado, você cobra por hora técnica. O cliente se assusta, porque ele acha que você vai levar muito tempo para fazer o projeto dele, porque você cobra por hora. O que significa cobrar por hora técnica? Significa você colocar na ponta do lápis todos os custos que você tem, direta e indiretamente, para conseguir idealizar um projeto. Então, nesses custos vão entrar todas as despesas que você tem para idealizar um projeto. Então, vai lá, o programa que você utiliza do computador, a luz, água, aluguel, se você tem uma sala alugada, se você tem um espaço alugado, um coworking que seja, impressões de trabalho, RRTs, manutenção de computador, enfim, tudo que está envolvido ali, tudo que te proporciona estar sentado lá na sua mesa projetando. Tudo isso você vai colocar na ponta do lápis e você vai fazer esse montante de quanto você gasta por mês para poder executar um projeto. Essa quantidade que você vê, esse X valor que você precisa por mês, você vai dividir pelas horas que você trabalha no mês. Então vamos lá, você trabalha 6 horas por dia, 5 dias por semana. Então você trabalha em torno de 120, 126 horas por mês. Você precisa transformar esses seus custos mensais em custo por hora. E agora? Como repassar esse valor para o cliente? O cliente vai chegar para você, você vai fazer o briefing, vai saber tudo o que precisa, qual o tamanho do projeto, qual o nível de detalhamento, quais os projetos que o cliente quer, se ele quer projeto de arquitetônico, interiores, móveis, enfim. E aí você vai pensar, quanto tempo eu demoro para fazer esse projeto? Por isso é importante, já desde a época da faculdade, a gente já ir meio que cronometrando o nosso tempo de projeto. Então, um banheiro, quanto tempo eu demoro para fazer um banheiro do zero? Uma residência de 100 metros quadrados, quanto tempo eu demoro para fazer essa residência? Que assim você vai ter um prazo estimado, que é o prazo que você consegue ter a concepção do projeto, fazer o projeto, apresentar as etapas para o cliente e finalizá-lo. Nessa parte eu gosto de lembrar o que os professores falavam lá na faculdade pra gente. Projeto de arquitetura não é pastel de feira. Um projeto de arquitetura não pode ficar pronto em 5 minutos. E isso também acontece bastante, gente. Muito cliente às vezes chega para você e fala, quanto que você cobra pelo projeto?
porque eu já contratei o pedreiro, então eu preciso do projeto porque ele vai começar o projeto na semana que vem. Gente, acontece, não é mentira, gente, não é. Isso não é utopia, isso acontece. Então, tenha isso em mente. Um projeto de arquitetura demanda tempo, porque você tem que fazer a concepção desse projeto, tem todo um trabalho, né? São várias etapas que você tem até chegar ao projeto ideal. Então, daí vem a dúvida. Eu levo 40 horas para fazer esse projeto. Como que eu separo? Isso vai depender também. Então, vamos dizer que você tenha só esse projeto para fazer, você trabalha 6 horas por dia, você vai dividir essas 40 horas que você levaria para fazer pelo tanto de horas que você trabalha por dia. Então, no orçamento do seu cliente, você vai colocar o valor das 40 horas. Então, se a tua hora custa R$10, você vai cobrar 4.000 pelo projeto e vai estipular o prazo para o seu cliente de 8 dias úteis. Falando ainda sobre a forma de cobrar, se você tem 2 ou 3 projetos ao mesmo tempo e você trabalha 2 horas por dia em um projeto, 2 horas por dia em outro projeto, 2 horas por dia em outro projeto. O seu orçamento vai ser baseado naquelas 2 horas por dia que você trabalha. Então, se você leva as mesmas 40 horas para fazer o projeto, mas você só trabalha 2 horas por dia, você vai ter que dividir esse 40 por 2 e aumentar o teu prazo de dias para entrega do projeto, tá? Não é uma fórmula mágica, precisa bastante tempo. Aliás, é uma fórmula mágica, você vai colocar os seus gastos numa planilha e jogar uma fórmula lá que vai te dar o resultado. Mas o que eu quero dizer é que não tem um padrão de cobrança, porque cada projeto é único, cada projeto é diferente, cada cliente é diferente, o nível de detalhamento que o cliente vai querer é diferente, porque pode ter o cliente que vai querer que você faça só o projeto arquitetônico, pode ter o cliente que vai querer que você faça o projeto arquitetônico, mais o projeto de interiores, mais o projeto de imóveis, que você acompanha a execução da obra, enfim, são vários tipos de clientes, vários tipos de projeto, projeto residencial, projeto comercial, projeto industrial. Fazer um orçamento de arquitetura por si só já é uma concepção, já é um projeto, então você tem que ter todo um cálculo por trás disso para você apresentar a melhor forma de cobrar do seu cliente. Eu considero que essa é a forma mais justa para os dois lados, porque o cliente sai ganhando, você sai ganhando, porque o cliente vai receber o projeto num prazo e você vai estar fazendo um projeto de nível de detalhamento naquele valor que ele realmente custa. Você vai ter uma hora, você vai ter um parâmetro para cobrar. Então eu considero, desde que eu comecei a cobrar dessa forma, eu considero que é a forma mais justa de cobrança pelo projeto. É basicamente isso que está lá na tabela do CAL também. Ele também te pede quais os custos do projeto, tudo que está envolvendo a execução daquele projeto, mas no fim acaba que lá na frente o resultado, o valor é bastante diferente do valor de você fazer sua própria planilha com seus próprios gastos. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês essas informações. Como eu já falei lá no começo, essa é a dúvida mais recorrente de todo estudante de arquitetura, de todo arquiteto recém-formado, designer de interior, todo mundo que trabalha nessa área de projeto, porque realmente é difícil. O que você tem que ter em mente é que cada projeto é único e cada cliente é único. Então você não pode ter uma tabela de preços e aplicar isso para todos os seus clientes. Você tem que sentar com o seu cliente, conversar com ele e ambos têm que se fazer entender. Então você tem que passar para ele qual é o nível de detalhamento que você entrega e ele tem que te dizer também qual é o nível de detalhamento que ele espera. Então é bastante importante que lá na sua proposta também esteja especificado quais as etapas que você vai entregar o projeto, detalha bastante o serviço, porque assim não tem erro. O cliente vai ver que você está fazendo uma cobrança por um preço justo e vai acabar te contratando. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível, no que eu souber responder para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar aquele like no vídeo, de compartilhar com algum amigo que precisa dessa informação também, de indicar o canal para alguém. E se você não for inscrito ainda, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui em mais um vídeo até o final. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo, que no caso vai ser sábado. Nesse sábado tem vídeo, então não perde. Tchau!